Queridos e queridas, hoje eu tenho uma treta para vocês, maravilhosa, deliciosa. Pergunta: Jesus pregou ou não pregou no inferno? E se ele pregou no inferno, o que ele foi fazer lá? Ele foi proclamar vitória, ele foi salvar pessoas que já estavam no inferno? Que conclusões a gente pode tirar isso? Porque 1 Pedro escreve no capítulo 3, versos 18 a 20, dizendo: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é 8, almas foram salvas pela água. E ainda tem um complicômetro, que em 1 Pedro capítulo 4, versos 5 e 6, diz: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar vivos e mortos. Porque por isto o evangelho também foi pregado aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Muitos dizem que Jesus foi ao inferno para proclamar morte, ou proclamar vitória sobre a morte, para proclamar que ele havia vencido, e para proclamar que o reino havia chegado, e como se fosse dar tapa na cara dos mortos e dos condenados. Não me parece adequado, porque o texto diz claramente que ele pregou e almas foram salvas pela água, isso em 1 Pedro 3,20, e ele diz que o objetivo da pregação é para que fossem julgados os homens na carne, mas vivessem segundo o Espírito. Então ele pregou para a salvação. Admitir que Jesus foi ao inferno pregar, e é uma doutrina que muita gente acredita, muita gente respeitável acredita, mas admitir que ele foi de fato ao inferno pregar para os mortos, implicaria dizer que ele também batizou no inferno, ou possivelmente batizou no inferno. E aliás, a gente tem que vaticinar que há uma grande doutrina criada sobre a pregação de Cristo no inferno, baseada em apenas um texto, ou dois textos, um texto seguido aqui na sequência, na primeira carta de Pedro. E isso é um grande perigo quando a gente cria uma doutrina em cima de apenas uma passagem bíblica. Algumas coisas eu preciso dizer. Além disso, um grande perigo, que é o perigo da necromancia. É a possibilidade de contato, de consulta, de interpelação e de intercessão por pessoas que já estão mortas. Esse texto, admitindo que Jesus foi pregar no inferno, admitiria a possibilidade de alguém, depois de morto, receber uma possibilidade de salvação, o que me parece contraditório com toda a sistemática bíblica. A princípio, com Hebreus 9:27, que diz que aos homens é dada a possibilidade de morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo, sem uma segunda chance. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Lembremos isso. Dizer que ele pregou aos espíritos, ao meu sentir, não parece dizer que ele pregou aos fantasmas, porque no Novo Testamento, em nenhuma possibilidade, em nenhum texto, a palavra espíritos se refere a gente morta. Pelo contrário, é sempre gente viva. Você vai ver isso em Hebreus 12:23, você vai ver isso em Romanos 8:16, em 1 João 4:1 e 2. São todas possibilidades em que a palavra espíritos se refere a pessoas vivas. Então, entendo que esse texto não está falando de pessoas mortas, mas de pessoas vivas. Aliás, quando fala os espíritos em prisão, é a prisão do pecado, ao meu sentir. Lucas 4 diz que uma das missões de Jesus foi pregar liberdade aos presos. Em Lucas 13:10, você vai ver uma mulher que estava aprisionada por um espírito que causava nela uma deficiência. Então, vejo como uma alusão clara à prisão do pecado. Então, o que eu entendo que estava acontecendo? Eu entendo que, na verdade, esse texto está dizendo que Jesus estava em Noé e nos profetas que profetizaram no Velho Testamento. No período em que a arca era construída, por meio de Noé, tomado pelo Espírito, o Espírito de Cristo estava ali, pregando para as almas que estavam em prisão. A prisão do pecado. Como é que eu leria esse texto com essas interpelações? Eu diria, porque Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual, ou seja, no Espírito, também foi e
por intermédio de Noé, tomado pelo Espírito, ele pregou aos espíritos que hoje estão em prisão, que estão aprisionados. Eles receberam a mensagem, receberam a pregação. E aí, 1 Pedro 4, 5 e 6, eu leria da seguinte forma: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar vivos e mortos, porque para isto foi pregado o Evangelho aos que hoje estão mortos, mas estavam vivos quando receberam a pregação. Isso alinha muito com o que está escrito em 1 Pedro 1, 10 e 11, quando ele diz que, indagando que tempo ou ocasião o Espírito de Cristo que neles estava, ou seja, nos profetas, os que profetizaram a graça no Antigo Testamento. Aliás, o foco desse texto é dizer que Cristo e a pregação de Cristo e o Espírito de Cristo sempre esteve presente em toda a história, inclusive no Antigo Testamento, porque ele é desde o princípio. Então, o que é que você acha? Acha que essa interpretação tem nada a ver? Acha que Jesus realmente foi no inferno, pregou lá para os mortos e alguns deles se converteram, ou ninguém se converteu porque ele só foi proclamar vitória? O que é que você acha desse texto? Deixe sua opinião. Um beijo e até a próxima treta.